gente, eu comi muito. Agora, Gente, eu tô com uma torcicolo, vocês não têm dimensão. uma torcicolo? É que a minha tá bem de bicho. Vou ficar assim meio de lado, ó. Não. Gente, eu não dou conta de não ter minha barba. Super lúdico hoje. Deixa eu cantar um trecho de uma música aqui para nos inspirar. Nossa, eu tô assim hoje. Tá assim. Eu vim super no tema hoje para não ser acusado de não ter participado da reunião de pauta. Que não teve. Por isso você não participou. Eu sei minha barba e estou me sentindo... Gente! Ah, você é uma criança. Criança viada. Tá bom. Afinal de contas, como ficou o tema de hoje? Vamos falar da criança viada? Quem ama criança viada? Uma inspiração no texto preciado, é isso? Isso. Não é quem defende a criança viada. Também. Quem cuida da criança viada? Quem protege nesse sentido... Tem a ver com a Protege estrutura, é bonito. é tudo. Vamos, eu quero cantar uma música, um trechinho de uma Isso, música é verdade. antes de começar. Se a música for chata, a girafinha vai cair, tá? Ó, foi quando... Podia fazer uma propaganda, né? Que o Flávio tinha falado. A propaganda é: se você ainda não segue a gente no Instagram, no YouTube, faça isso. E agora, uma novidade para você que não tem muito tempo para assistir o vídeo, mas quer acompanhar os nossos bate-papos semanais, escute o nosso podcast. Já está no Spotify, no Google Cast e outros tocadores. E o mundo dos sonhos pudesse chegar. No episódio de hoje, criança viada. Mas a criança viada nasceu na década de sensacional. 80, 90. Porque a minha criança viada que nasceu em 70, nunca Também não. ouvi essa música Sim, na a minha minha vida. criança viada... Com Guegra. Não, pra mim a primeira imagem é o Pirlim Pim Pim. Não, mas é que o Cavalo de Fogo era um desenho que a gente não podia publicizar muito que você assistia, porque era um desenho meio de menina. Porque era uma princesa. Mas é que eu acho Os que meninos não assistiam. Quem a criança assistia viada eram as tem- crianças viadas. eu acho que a criança viada, assim, cada década, as crianças viadas de cada década têm as suas referências, entendeu? A minha, eu sou criança viada da década de 70. É Fofolete. Eu queria todas as Mas Como você falar é. fofolete sem fazer, né? Não tem como, né, gente? O próprio nome já é muito viagem, né? Eu era uma criança viada depressiva, eu gostava de Pinóquio, que desenho triste, lembra? Era um desenho triste. Nossa. Porque eu Nossa. chorava, eu gostava de chorar, assistir chorava, assim. Eu gostava de colocar uma camiseta assim na cabeça e eu fingia que eu era She-Ra. Eu amava She-Ra, gente. Quem nunca? Eu gostava de reproduzir as cenas de novela. Eu gravava no videocassete, tipo Heleninha Rod, aquela música, né, da Verônica Sabino, e aí eu ficava chorando e colocando todas as roupas do meu armário numa mala e fingia que ia embora. Pra mim mesmo. Uma toalha na cabeça e dublava Sarah Jane, gente. Vamos abrir a roda. Olha, e já aquecer. Eu Vamos colocava a toalha na cabeça e fazia todos os personagens do Que Rei Sou Eu. Eu adorava fazer vestido de época com lençol, sabe? Aquele que você amarrava vários lençóis, aí fazia tipo aqueles da Moreninha. Vocês customizavam Playmobil de vocês? Eu fazia vestido de papel higiênico. Fazia uns vestidos assim no Playmobil. Mas eu tinha mas quase toda a coleção do He-Man. Os bonecos do He-Man. Eram todos personagens homens. Gente, o que acontecia naquele castelo de Grayskull, só eu sei. Mas é legal, é interessante, porque a gente começou falando, super celebrando, né? A criança viada. Mas era de boa ser criança viada? Não, eu lembro quando... Eu lembro que eu fui criança viada antes do bullying, antes de sofrer bullying, porque eu achava que eu estava mais livre. Estava na escola e eu amava imitar o Capitão Gay. Tinha um programa do Jô Soares e era o Capitão Gay, e eu lembro que eu terminava assim, Capitão Gay, fazia assim, super assim. E aí eu imitava no final da aula e as professoras, elas se juntavam para assistir. A tia Renata chamava as outras professoras e se juntavam e viam. E elas riam pra caralho, assim. E eu achava que era o máximo, que eu estava fazendo o máximo. Um dia que eu cheguei em casa e eu imitei pro meu pai e pras minhas irmãs.
E aí eu lembro da cara do meu pai, assim, tipo assim, furioso comigo, e as minhas irmãs falando assim, não, calma, não é nada, ele vai parar, não sei o quê. Eu nem lembro se eu parei de fazer ou não. E aí, ali que eu me dei conta, eu falei assim, nossa, estou fazendo uma coisa completamente errada, assim. Era, assim. Porque eu sinto que essa expressão, né, criança viada, eu sinto que ela é uma espécie de resposta da gente, das bichas, né, quando elas crescem, e é uma resposta às crianças que a gente foi. Porque a gente não podia ser criança viada quando nós éramos crianças, né? Porque a gente não podia ser o que a gente queria ser. Porque eu acho que é uma resposta do nosso presente para o passado, sabe? É quase para devolver a alegria que nos foi roubada na infância. Porque eu amava a Fofolete, mas eu não podia ter a Fofolete. Eu lembro que era assim, era muito solitário, sempre muito solitário, muito escondido ali no quarto. Então sempre foi muito escondido, assim. Hoje a gente dá risada, mas não era uma coisa... Eu não lembro tanto da ideia do doído, mas eu lembro muito da ideia do à parte, assim. Eu criei um mundo à parte, onde eu vivia, né? E ali eu tava, que assim, não era um amigo imaginário, era uma turma imaginária inteira, assim. Mim, eu lembro o dia que eu me toquei que eu era uma criança viada. Eu tenho essa foto aqui. Ah, que amor. Porque eu lembro que eu tava, era carnaval, eu lembro dessa fantasia, isso é a garagem da casa da minha avó, e eu lembro que eu coloquei, comecei a fazer vários movimentos de carnaval e sambar e nananã, e eu me lembro, eu acho que era um tio, alguma coisa assim, que me falou assim, para de fazer essas coisas de viadinho. E aí eu me dei conta pela primeira vez que eu poderia estar fazendo alguma coisa que era de viadinho. Entendi o que era ser uma criança viada. Mas assim, lógico, não entendi, né? Mas eu senti na pele que eu tinha essa restrição, que eu tinha que ter esse cuidado. Eu pensei numa foto que não existe, na verdade, mas que para mim é uma imagem tão forte que parece uma fotografia. E que tem a ver também, obviamente, com a criança viada, que em Santos tem o baile da Doroteia, que é um baile onde os homens se fantasiam de mulher, numa atitude misógina e transfóbica, e que, se eu não me engano, acho que é todo sábado de carnaval, e íamos todos para casa da minha avó, eu, meus primos, uma loucura tal. Então a gente pegava e cada primo se vestia de mulher, saía na sala e era aquela gargalhada, a família toda, os primos, os tios. Tal. Então me montei e ficava escutando cada primo ir, cada primo que ia era uma risada. Quando chegou a minha vez, eu cheguei na sala, você fez um silêncio. E aí todo mundo olhou assim, e eu só lembro de uma tia dizendo assim: tá linda. Não era menino fantasiado de menina. Né? Exatamente, eu Não estava era ali fantasia. plena. E ao mesmo tempo, eu estranhei não ter o riso. E eu saí pro carnaval nesse misto, um pouco de vergonha. Tipo... Quando eu percebi que os meus pais entenderam que eu era uma criança viada, mas não se podia falar disso, né? E aí eu sentia que eles não sabiam como lidar com isso, mas não no sentido apenas do você é menino. É quase como se eles tivessem entrado em contato com um produto que veio com defeito. E aí, o episódio que a gente definiu que é quem protege a criança viada, né? E a gente está se inspirando no texto do Preciado, quem defende a criança queer, e ele fala uma coisa que eu acho muito lindo, que é a normatividade, né, a heteronormatividade, ela transforma pai e mãe, que deveriam ser categorias de puro afeto, ela transforma pai e mãe em categorias utilitárias, ou seja, os nossos pais, as nossas mães e os pais, eles foram criados para lidar com aquilo que é útil dentro da normatividade, dentro da estrutura normativa. E aí quando chega a gente, que é a criança viada, que pode ser a criança queer, né? A tradução
é bem bacana. É como se viesse um produto com uma... Não foi isso que eles não foram preparados, educados para lidar com aquilo. E aí eu acho que é muito triste, porque essa normatividade, ela não só roubou a alegria da nossa infância, né? E a gente, como a gente era velho, a gente aprendeu a ser alegre do jeito que a gente podia ser. Mas ele rouba também o direito desses pais de serem pais dessas crianças. Eu lembro que quando eu era moleque, eu tenho um irmão, né? Vivia colado com meu pai e eu vivia colado com a minha mãe. Um dia eu pedi para minha mãe para lá, minha mãe fazia muito tricô, e um dia eu pedi para minha mãe que eu queria fazer também. E aí ela falou assim, tudo bem, mas você só vai poder fazer quando seu pai não estiver em casa. Então, quando ele saía com meu irmão, eu ficava fazendo tricô com a minha mãe. Ela me ensinava os pontos, tudo. Mas quando a gente ouvia o barulho do carro, era uma correria já dentro de casa. Esconde a agulha, esconde o seu cachecol, guarda aqui na sacola, parava tudo, liga a televisão e finge que nada aconteceu. Essas pequenas alianças, né, que a gente faz na infância, assim, né? Geralmente com a prima, com a irmã, né? Geralmente com as mulheres, né? E isso que o Paulo falou para mim é muito forte. Assim, eu tenho muitas lembranças dessas de pessoas que foram profundamente aliadas para que minimamente essa criança viada pudesse existir, assim, né? Eu fui protegido na escola, eu fui uma criança protegida pela minha professora de português, que era também a professora de teatro, que é a Dona Beth. A Dona Beth que me protegeu, mas ela me protegeu assim até os 30 anos. Nossa, É verdade, porque depois eu trabalhei com ela de novo. E ela realmente, ela sempre foi a minha protetora, assim, nesse universo escola, né? A minha mãe sempre me protegeu no universo da casa e a Dona Beth, tanto que ela é como uma mãe para mim. A proteção, para mim, ela não acontecia nem com as mulheres na escola, assim, que aí, quando eu comecei a sofrer bullying, que eu fui igual ao Ronaldo, acho que eu era super livre até os 5, dos 6. Dos 6 aos 17, eu sofri bullying. Mas até a 8ª série, que é quando você tinha 14 anos, eu sofri bullying assim. E aí, de todos os apelidos, né? Então, e nem era porque eu era mais uma criança viada, porque eu fui uma criança extremamente recolhida, assim. Então, eu era a Lu patinadora, né? Me chamavam de Lu patinadora na escola, no pátio. E eu tenho essa imagem, assim, de chamando aos berros no pátio. Lu patinadora, e todo mundo rindo, e você não via uma professora, um coordenador, ninguém fazer absolutamente nada, nem defender, nem repreender, fingiam que não estava acontecendo. Foi tão bizarro que assim, é porque a gente eu acho muito incrível a gente ter superado isso, sabe? Mas eu percebo, por exemplo, na minha psique ainda traços desse bullying, sabe? De quanto ele foi forte. Eu lembro que quando eu entrei na 7ª série, o que aconteceu foi, eu não aguentava mais. E era um silêncio absoluto, não tinha como falar, não se falava disso, né? Não podia falar isso em casa e tal. Então, o que eu fiz? Começou o ano e eu simplesmente não fui para aula. Ou seja, eu passei 2 meses saindo de casa de manhã, a minha mãe achava que eu ia para a escola, e eu não ia para a escola. Eu ficava dando voltas no quarteirão, perto de casa. Quando ela saía para trabalhar, eu voltava. E depois de 2 meses, a escola falou o que aconteceu. Aí, essa bomba estourou. E ainda assim, não se falou sobre isso na minha casa. Eu lembro da minha escola se articulando, assim, né? Porque eu já falei, né? Eu acho que eu fui uma criança bem viada mesmo. E alguma coisa me fazia me expressar de uma maneira bem viada. E aí o que acontecia? As outras crianças viadas tinham uma tendência a se aproximar de mim, né? E aí a escola ia fazendo um jogo de xadrez doido, assim, entendeu? Mudava a criança de escola. Eu falava, não, você não pode brincar com outra pessoa. Quer dizer, eles iam meio que uma mini liderança gay ali. E eles tentavam isolar aquilo ali. Mas essa coisa da proteção é muito louca, assim, porque tinha um lado de uma ignorância, assim. Eu lembro de muitas vezes a cara da professora, ela não saber o que fazer com aquela expressão.
Aquela criança viada, ela acontecia ali na sala e a professora, ela reconhecia, né? E ela não sabia o que fazer com aquilo. Também, assim, isso é tão negado, né? É tão silenciado isso, que as pessoas, elas simplesmente elas não criam ferramentas. E mesmo as pessoas mais preparadas, ou articuladas, ou liberais, elas não têm as ferramentas para lidar quando a criança viada aparece. Não, e mesmo quando elas acham que estão querendo sexualizar a coisa, sabe? Elas vinculam a ideia da criança viada. Eu lembro dessa polêmica, porque tem um site, né, que divulga foto, tá, né? E aí eu lembro que eles foram proibidos, eles foram censurados uma época, saiu do ar. E a desculpa era essa, tipo assim, nossa, mas vocês estão empregando uma expressão, estão sexualizando a infância. Não tem nada a ver com sexo, gente. Tem a ver com expressão, tem a ver com identidade, entendeu? Quando a gente fala criança viada, a gente está falando de uma expressão. Olha a foto que o Flávio mostrou, entendeu? Mas, não, já até quero, desculpa te interromper, já que você queria falar. Na escola, uma coisa que eu percebi muito como professor de teatro de criança, eu trabalhei 15 anos e ainda trabalho como professor de criança. E eu sinto que também tem, assim, eu consigo falar de mim como uma criança que foi viada, né, e está relacionado com a minha homossexualidade hoje. Mas eu vejo que eu tive muitos alunos que eu acompanhei, assim, que eram crianças viadas e que não necessariamente são homossexuais hoje. Porque se trata do que você está falando, se trata da expressão, é uma liberdade, uma alegria de se expressar. E o termômetro é sempre essa coisa do que é de menino e do que é de menina, porque é a questão da norma, assim, né? Mas é sempre nesse lugar. E aí a gente fala criança viada, e acho que isso diz respeito a gente, mas é importante esse tema e o que ele traz de reflexão, porque eu acho que ele acorda para muitas crianças. Assim, nem toda criança viada ela é um homossexual, né? Não. Mas toda criança viada que não pode se expressar, ela é com certeza infeliz. Álibi. Então, quando você fala assim, não podemos ensinar ideologia de gênero na escola. Primeiro que não existe ideologia de gênero. Ninguém ensina ideologia de gênero, porque ninguém vai conseguir operar sobre a orientação sexual e sobre a identidade de gênero de ninguém. Né? O que se quer ensinar é o respeito à diversidade. Né? O que se quer ensinar é o respeito à diversidade de gênero. Né? E aí fala, não podemos falar sobre isso nas escolas porque a gente precisa defender as crianças. Que criança, gente? Quem que me defendeu da primeira série até a oitava do segundo ano? 7 anos. Ninguém me defendeu. Ninguém me defendeu. A ideologia de gênero que eu acredito que se ensine na escola é justamente enfiar a goela abaixo das crianças de que existe uma coisa de menino, uma coisa de menina, né? Ao invés de entender que existe uma coisa de criança. Porque tem total a ver com expressão. O Ronaldo estava falando, e eu lembro também que quando eu dava aula na escola, aula de inglês, tinha um dia, que era o último dia, que chamava Splash Day, que tinha uma piscininha e as crianças elas iam de sunga, biquíni, e o dia ia ser na piscina. E tinha um desfile, nada mais gay, tinha um desfile das roupas de banho. E eu lembro de um menino, eu tinha uns 6 ou 7 anos, que, não sei se é porque eu dava aula para ele, então ele estava tranquilo numa rede de proteção de se expressar. Na hora do desfile dele, mas ele abriu a toalha e veio, tipo, Malu Mader em top model. Assim, mas assim, completamente realizado que ele podia fazer aquilo. Porque eu acho que ele também sentia, ou então ele já declarava, foda-se, eu vou fazer de qualquer maneira, mas talvez também podia sentir uma rede de proteção que ele ia fazer isso e que se alguém falasse alguma coisa, eu ia intervir. Achei linda essa história do aluno do Jajá que desfilou lindamente nessa rede de proteção, porque acho que essa coisa da expressão também é um negócio muito legal, porque na minha infância, quem me protegeu muito foi o teatro. Então, as poucas vezes que eu saía do quarto, era para me expressar através do teatro. Então, os meus pais, quando não sabiam muito lidar com isso, o que eles fizeram? Eles me colocaram na cota do artista. É o artista da família.
Então, isso era muito legal, porque eu podia me expressar. Então, eu me lembro que minha mãe se casou com 19 anos e ela pesava 46 quilos. E ela guardou o vestido dela de noiva durante muitos anos. E eu usei muito esse vestido. Muito. Então, porque ele cabia direitinho em mim. Então, eu fazia as peças, fazia cenas, aí incluía meu irmão, incluía minha avó. Mas aí você usava na frente da sua mãe, do seu pai e... Isso já era na frente deles, mas porque eles tinham me colocado, em algum momento eles me colocaram ali nessa cota do artista, entendeu? Então eu podia me expressar através da arte, das cenas, do teatro. Então eu usava os vestidos da minha mãe, meu irmão sempre fazia o personagem masculino e eu fazia a personagem feminina. E a minha avó sempre estava ali. Minha avó era sempre a madrinha de um Sua avó era coringa. Sua avó era coringa, fazia o que sobrava. Coringa. Claro. Eu já conheci pais maravilhosos de alunos que realmente apoia muito a criança a se expressar da maneira que ela quiser, independente do coisa de menino, coisa de menina, a cor de menino, a cor de menina. E é incrível como a criança é muito mais feliz. Vou mostrar minha foto também? Sim! Essa é de adulto viada, né? Ah, não é essa. Gente, mas é que ela tá... Ai, calma aí. Essa tá quicando. Que fofura. Afrontosa, já assim. O que foi? Então, Fofolete. vou voltar. Pode já voltar, né? Vou voltar. Gente, como é que eu volto? Você tem lá que descompartilhar. Não, já achei. Então, não sei se você teve isso com a sua foto, Flávio. Quando eu tirei essa foto, eu odiava essa camiseta por causa da bola. Mas quando eu tirei essa foto, um primo meu, quando viu, falou assim, nossa, que bichinha que você tá na foto, fazendo a pose. Nem era tanto. E aí, eu não sei se você teve isso com a sua foto, Flávio, eu morria de vergonha dessa foto. Quando ia pro álbum e tinha alguém da família, e eu começava a sofrer. Gente, vai chegar naquela foto e vão falar, vai chegar naquela foto e vão falar. E eu resgatei essa foto porque eu tive muita vergonha dessa foto durante anos. Total. Eu resgatei essa foto. Até que eu descobri a coisa, assim. E agora ela é a primeira foto do meu álbum que eu trouxe para cá junto comigo. Porque eu tenho muito orgulho hoje dela, assim. Porque ela é a minha garra e minha coragem de ser viada, entendeu? Porque é a sensação que o Ronaldo fala. É muita sensação que o Ronaldo fala da coisa roubada. Essa minha foto, ela foi roubada. Então eu queria esconder, eu tinha vergonha. Quando chegava, ela estava no álbum da família. Loucura. Como a gente falou de Preciado, vou trazer a Virginie Despentes, que foi mulher de Preciado. No livro dela chamado Teoria King Kong, ela fala uma coisa que é incrível, que é na norma, tudo é roubo. A norma, ela só sabe roubar. E ela rouba, inclusive, o direito dos corpos masculinos de exercerem a docilidade. Né? Os corpos masculinos não podem ser dóceis. Né? E isso não atinge só a gente, que é criança viada. Atinge também a criança que não é viada. Essa coisa de que o mito da virilidade, ele associa a imagem do homem à brutalidade, né? A brutalidade, a violência. Então, é completamente aceitável a violência. Exatamente. Assim como nega também aos corpos femininos o direito à brutalidade, por exemplo. Né? O direito à agressividade. Uma menina não pode ser agressiva, né? Então é todo mundo, rouba todo mundo. A minha foto de criança viada. Vou explicar por quê, tá? É uma roupa, né? Uma roupa super, super de menininho e tal. Coisa. Acontece que isso foi assim, a minha avó, sempre a minha avó, né? Minha avó vai virar personagem maravilhoso. A minha avó, ela eram 5 primos nesse estúdio fotográfico. E aí, esse estúdio desse fotógrafo, ele tinha várias molduras. E aí tinha as molduras de menino e as molduras de menina. As molduras de menino eram uns carrinhos, umas bolas, não sei o quê. E meus primos direto, minha prima. E eu fiquei enlouquecido com essa moldura das flores, por exemplo, que não era uma moldura de menino. E aí rolou uma tensão, né? Mas eu não saí de pai. Eu entrei e fiquei ali, agarrado nesse tronco, e não saí dali. E aí a única solução foi tirar a foto dali. E a minha avó, ela
durante um bom tempo, ela fez os quadros de todos os meus primos, mas não fez o meu. Por causa... É a mesma avó do... É a mesma avó, gente. A minha avó, ela me amarra muito. Ela também é vítima dessa estrutura normativa. Claro. Também roubaram dela. Pra ela, né? Hoje em dia, com Photoshop, ela resolvia isso. Ela tinha botado o autorama atrás de mim, gente. Só que era mecânica. Tava você ali, ó. Ela ia falar, tira foto. E eu fiquei pensando hoje isso, porque a gente falou aqui, a gente celebrou, né? A gente celebrou, pôde celebrar essas crianças a partir desse lugar agora. Mas a gente deu sorte, né? O que nos separa de tantas outras crianças é apenas o acaso e a sorte. A gente podia não estar aqui para contar essas histórias. A gente podia estar morto. Então... Porque eu acho que tem uma certa ilusão dessa família, né? Quando a gente pensa em quem protege, que talvez quem assista, né? Escute a gente falando, ela pode pensar, não, mas eu protejo. E se ela não perceber que isso é estrutural, né? O menino Alex foi o próprio pai, mas isso está na rua, né? Quando você fala isso, assim, que foi por muito pouco, é por muito pouco mesmo, assim. Assim, eu me lembro em diversas vezes de ficar em risco, de me colocar em risco por ser essa criança viada. Então, realmente, assim, é um golpe de sorte. Então, se alguém quer proteger, ela tem que entender que essa é uma estrutura muito grande. E aí realmente não dá para dizer, como foi dito muito na eleição, não, se o Bolsonaro falar alguma coisa, a gente vai lá e fala. Não dá. Não dá para dar essa brecha de você achar que é só uma palavra, que é só uma piada, que é só um jeitão. Porque é esse jeitão que segura a mão que vai matar essa criança. Claro, é ele que legitima. Exato. E que a ministra da Família não venha... Ele legitima. E que a ministra da Família não venha dizer que está aqui para defender as crianças. Se você quer defender as crianças, você defenda todas as crianças. Não defenda só as crianças que você acha que são úteis dentro desse sistema heteronormativo. Defenda todas as crianças, inclusive as crianças viadas. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sonho acordei, foi quando